amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Desde já desejo uma semana abençoada para todo mundo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu postei há um tempo atrás no meu Instagram, nos meus stories, um pouquinho sobre a minha experiência com a endometriose. E como no Instagram, através dos stories, fica só pequenos vídeos, algumas pessoas me sugeriram fazer um vídeo sem interrupções para que as pessoas pudessem compartilhar, com outras pessoas. E aí eu tive essa ideia de fazer esse vídeo para colocar no YouTube, para ficar mais fácil de quem quiser compartilhar, até para o objetivo do vídeo para ajudar alguém que esteja passando pela situação que eu passei, né? Eu vou compartilhar um pouco da minha história, da minha caminhada com a endometriose e com a adenomiose, porque eu tenho os dois, eu tenho a endometriose e a adenomiose. Na verdade, eu tenho endometriose desde a minha adolescência, eu menstruei pela primeira vez, eu tinha 12 anos, e eu me lembro que a minha primeira menstruação, o meu fluxo, ele foi muito doloroso. A primeira vez que eu menstruei, eu já senti muita dor, muita dor. E eu me lembro que na época eu deitada na cama, eu colocava a mão na minha barriga e eu falava pra minha mãe, eu tô sentindo muita dor. E até faltei na escola esse dia, eu não consegui ir, e a minha mãe me deu na época um remédio. E eu tomei, e no tempo que o remédio fez efeito, aliviou um pouco as dores, mas em seguida, a dor voltava. E o meu fluxo, ele foi muito intenso, desde a primeira menstruação, Só que na época a gente não tinha muitas informações sobre isso. E aí o que acontecia, todos os meses em que eu ficava menstruada, minha menstruação no início ela ficou, irregular. E aí sempre que eu menstruava, que eu sentia dores, a minha mãe me dava remédios para amenizar a dor, que é o que acontece hoje com muita gente que não sabe que tem endometriose. Então a pessoa sente a dor, a mulher sente aquela dor insuportável, e aí acaba que tomando um remédio para melhorar. Só que isso faz piorar, porque a pessoa vai lidando com aquilo e vão se passando o tempo, os anos, e quando a pessoa descobre, que foi o meu caso, já estava num nível bem avançado. E aí, dos meus 12 anos até muitos anos depois, alguns anos depois, em acompanhamento ginecológico, eu descobri que eu tinha ovário policístico. E aí na época a médica, ela me passou um tratamento com anticoncepcional, fiz um tratamento durante 6 meses, isso eu acho que eu tinha uns 18 anos mais ou menos, 17 para 18 anos. E aí eu tomei esses anticoncepcionais, aí melhorei, fiz os exames, os meus ovários estavam normais, e aí a vida foi seguindo, até que eu acho que eu tinha uns 19 anos. Eu parei uma época de tomar anticoncepcional, depois dessa experiência que eu tive do ovário policístico, eu parei de tomar os anticoncepcionais. E aí, aos meus 19 anos, eu voltei a tomar anticoncepcionais novamente, E chegou um dado momento da minha vida que eu sentia tanta dor que eu comecei a desconfiar que havia algo de errado comigo. Aquilo estava já atrapalhando a minha vida pessoal. E eu fui em alguns médicos, pelo que eu lembro, eu acho que eu fui em uns 3 ginecologistas diferentes. Procurei ajuda, e quando eu chegava no consultório, a única coisa que eles me diziam é de que eu era normal, de que não havia nenhum problema comigo e que tudo aquilo era psicológico, estava na minha cabeça, Então foi pior a situação, porque além de eu sentir muitas dores, eu comecei a me culpar, porque eu dizia que tudo aquilo estava na minha cabeça. E na época, pessoal, eu fui até buscar terapia, eu fiz terapia na época, porque eu queria entender tudo aquilo, porque que aquilo estava acontecendo comigo, aquilo estava prejudicando a minha vida pessoal. E aí eu fiz algumas sessões de terapia, e a psicóloga na época falou a mesma coisa, de que havia algum bloqueio na minha cabeça, eu tinha algum problema psicológico, alguma coisa, algum trauma, alguma coisa. Só que não era nada disso, Eu tinha um problema
Só que infelizmente nenhum médico, inclusive nenhum médico da área, né, porque ginecologistas não foram capazes de investigar o que eu tinha. E aí, gente, eu fui seguindo, né, a minha vida, eu parei com a terapia, não prossegui, porque algumas outras circunstâncias aconteceram, né, na minha jornada. E aí eu fui seguindo, continuei tomando anticoncepcionais, né, voltei aos usos dos anticoncepcionais, porque como eu não menstruava quando eu tomava anticoncepcional, então eu não sentia dor. Então eu meio que bloqueei aquele problema por um tempo, né? Até que em 2017, o ano em que eu me casei, né, com o Daniel, em 2017 eu fui fazer alguns exames, né, para ver se estava tudo bem. Fui para minha rotina de exames. Na época eu estava com 34 anos, né, em 2017. E aí eu fiz alguns exames de acompanhamento e nesses exames a minha médica descobriu que eu estava com um cisto no ovário direito. Só que ela falou que não era comum porque eu fazia uso de anticoncepcionais. Ela disse que o normal seria aquele cisto desaparecer naturalmente. E aí ela falou que não era coisa para que eu me preocupasse, né, que eu ficasse tranquila e que a gente ia ficar acompanhando. E aí tudo bem, né? E aí pouco tempo depois eu fiquei desempregada, fiquei sem plano de saúde e aí fiquei sem acompanhar por alguns meses, né? Aí mais ou menos uns 6, 7, 8 meses depois, eu não me lembro, eu voltei ao mercado de trabalho, comecei a trabalhar. E aí foi na época que eu voltei para minha médica, né, pra gente repetir o exame para eu saber como é que estava a situação do cisto. E, para nossa surpresa, o meu cisto ele tinha dobrado de tamanho em um espaço muito curto de tempo. E aí a minha médica falou que não era comum, né, que nesse caso, como ele já estava muito evoluído, era caso cirúrgico, né, e ela desconfiava de que esse cisto pudesse se tratar de endometriose. Então, nesse dia, em 2017, foi a primeira vez que eu ouvi a possibilidade de que eu tinha endometriose. E aí, na época, eu me lembro que eu saí do consultório dela, né? Ela até falou pra mim que eu deveria procurar um médico especialista em endometriose. E aí ela me indicou, né? Me deu alguns nomes na época. E eu saí de lá do consultório dela desolada, porque eu não tinha muita informação sobre endometriose. Eu até tinha algumas amigas que tinham endometriose, né? Uma amiga, inclusive, havia feito cirurgia há um tempo atrás. E a única coisa que passava pela minha cabeça é de que quem tinha endometriose não poderia ser mãe. E só que eu estava enganada, né? Por pouca informação que eu tinha, eu achava isso, né? Então, eu saí do consultório desolada, né? O Daniel um dia estava comigo, meu esposo, e eu vinha o caminho para casa, né? Dentro do carro, o caminho todo chorando, chorava muito, porque eu falava por que aquilo estava acontecendo comigo, porque eu queria ser mãe, o meu maior sonho sempre foi ser mãe, e eu via aquilo como um obstáculo para que isso não acontecesse, né? E aí, depois que eu cheguei em casa, depois que eu chorei muito, né, chorei por horas, eu me acalmei. E aí eu peguei o papelzinho que a médica tinha me dado com o nome dos médicos, né, que ela tinha me indicado, e aí eu já fui na internet procurar. Procurei o primeiro nome da lista que ela colocou, foi o Dr. Sidney, que é Dr. Sidney Pierce, que é bastante conhecido aqui em Fortaleza, né? Ele é especialista em endometriose. E aí no dia seguinte eu já liguei para a clínica, já tentei agendar uma consulta com ele, só que a agenda dele muito lotada, né? Ele só ia ter consulta para 3 meses depois, e aí eu acabei agendando uma consulta particular. Eu consegui uma consulta mais rápida, eu acho que foram uns 15 dias mais ou menos. E aí fui para essa consulta já com o coração assim muito despedaçado, né? Porque eu achava que eu tinha certeza que tinha algum problema comigo. E como eu já disse, eu achava que eu não ia conseguir ser mãe. E quando eu cheguei na consulta com o Dr. Sidney, né, a consulta foi mais de 1 hora, ele fez uma entrevista comigo, ele me perguntou tudo, ele me perguntou com que idade eu havia menstruado, né, como é que tinha sido minha primeira menstruação, como foi a minha primeira relação sexual, qual a intensidade dos meus fluxos, né, o que eu sentia quando eu estava menstruada. Então ele perguntou tudo, né, ele me virou ao avesso.
E quando a gente terminou a consulta, ele falou: Dalila, eu não tenho nenhum exame aqui seu em mãos, a gente não fez nenhum exame, a gente não fez o mapeamento ainda, mas eu posso te dizer com 99% de certeza que você tem endometriose profunda, que a tua endometriose ela já está num nível bem avançado, né? E aí ele me solicitou para que eu fizesse um mapeamento da endometriose. O mapeamento, para quem não sabe, ele é uma espécie de transvaginal, só que ele é uma transvaginal bem mais detalhada, né? É um exame bem chatinho, bem doloroso. Eu senti muita dor no dia do exame. Para fazer esse exame a gente tem que fazer uma preparação intestinal, né, um dia antes. E aí eu fiz o exame na própria clínica do Dr. Sidney. Quem fez o exame foi a doutora Yukari, que faz parte da equipe do Dr. Sidney, uma médica maravilhosa, super indico, que também é especialista aqui em Fortaleza. E aí no dia do exame, ela sempre falava, né? Ela via lá no monitor, ela já sabia onde eu tinha focos, então ela sempre me avisava. Ela disse: olha, aqui vai ser um pouquinho mais doloroso. E quando ela colocava lá né, a coisa do exame, realmente doía pra caramba. E aí, enfim, quando eu terminei o exame, foi só para constatar realmente, né, o que o Dr. Sidney já havia dito, de que eu tinha vários pontos, né, vários focos de endometriose. E aí voltei no Dr. Sidney e ele falou, né, a gente tem que partir para cirurgia. E aí, na época eu havia começado a trabalhar há pouco tempo, né, em uma empresa, mas Deus é muito maravilhoso. Ele providenciou tudo, o plano de saúde autorizou a cirurgia, né, não demorou. Eu tive, né, uma compreensão na época da minha gestora, então assim, tudo correu bem, eu consegui fazer a cirurgia. A princípio, a minha cirurgia ela foi videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que não é tão invasiva, né? Ela é uma cirurgia relativamente simples. Lógico que existe, né? Toda cirurgia tem um risco, mas ela foi uma cirurgia simples, né? Eu não lembro muito quanto tempo foi de cirurgia, mas eu acho que foi umas 3 horas, 2 a 3 horas de cirurgia. E no meu caso, a minha só foi mais invasiva porque, como eu falei, devido ao cisto no meu ovário, eu acabei perdendo o meu ovário já estava todo comprometido. E aí o meu corte, né, o cortezinho da cirurgia, ele acabou sendo um pouco maior porque ele precisou tirar o ovário. E aí a recuperação, né, a recuperação foi em torno de 1 mês, mais ou menos. Geralmente a recuperação dessa cirurgia é 15 dias, né, com 15 dias você já pode retomar suas atividades, com cuidado, né, com cautela. Porém, no meu caso, ela demorou um pouquinho mais devido a isso, né, devido a ter perdido um ovário. E quando eu retomei da anestesia, meu esposo estava comigo e eu me lembro, né, que ele perguntou como é que eu estava, se eu estava me sentindo bem, porque ele já havia conversado com o doutor Sidney. O doutor Sidney já tinha falado para ele que havia tirado, né, era um tumor. Eu estava com um tumor no ovário e infelizmente ele não tinha conseguido salvar porque o ovário já estava todo comprometido, né. E aí quando ele me deu a notícia, né, quando ele falou que eu tinha perdido o ovário, eu fiquei muito abalada, lógico, mas pra mim naquele momento eu ia ficar bem, porque eu estava fazendo uma cirurgia, e eu iria ficar bem, eu estava curada a partir dali, então eu estaria pronta para engravidar. Só que não, né? Eu vou poder compartilhar em outros vídeos, né, um pouco da minha história, da minha trajetória, né, como é que foi esse percurso para a questão da gravidez, como foi que eu consegui engravidar. Mas eu queria, né, o foco desse primeiro vídeo foi mais para falar um pouco da descoberta, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu menstruei, como eu falei, eu menstruei com 12 anos. Com 12 anos, e eu vim descobrir que eu tinha endometriose, eu tinha 34 anos. Então, eu demorei 22 anos para saber que eu tinha endometriose. E geralmente, né, por tudo que eu leio, geralmente o diagnóstico, né, as mulheres que têm endometriose, elas demoram de 7 a 10 anos para descobrir que tem endometriose. Porque os médicos não falam muito sobre isso. Hoje, claro, hoje já se mudou muito essa realidade. Mas hoje você vai para um exame preventivo ele não detecta endometriose. Então é preciso haver uma investigação mais detalhada, mais profunda,
Então serve até de alerta se você, mulher, sente muita dor no seu período menstrual, né? Se o teu fluxo ele é anormal, se você sente outras coisas que você vê que não é comum, então procure investigar. Procure um médico especialista, né? Procure informações com pessoas que já têm endometriose, porque certamente isso vai ajudar muito. Eu perdi muito tempo porque, como eu falei, os médicos eles não investigavam o que eu tinha. Naquela época, né, não se falava muito sobre endometriose, infelizmente, hoje a gente já tem informação. Então eu demorei 22 anos e isso trouxe muitas consequências para a minha vida, né, minha vida pessoal. Eu perdi muitas coisas da minha vida pessoal, né, e eu tive que trilhar um longo caminho para conseguir engravidar por conta disso, né, por conta de que eu tive um diagnóstico muito tardio. Mas eu vou falar, né, um pouco no próximo vídeo, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os sintomas, né, o que que eu sinto, o que que eu sempre senti e o que que eu sinto ainda hoje, porque hoje eu ainda tenho endometriose, mesmo depois da cirurgia, né, eu ainda continuo com endometriose e adenomiose. Mas eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo.